Olá pessoal, tudo bem? Voltei hoje para falar um pouco, a gente refletir junto sobre autoconhecimento, o quanto o fato da gente conhecer um pouquinho melhor nós mesmos, isso ajuda a ter algumas escolhas mais coerentes e mais acertadas, né, na nossa vida, e também o quanto essas escolhas elas impactam na nossa felicidade. Então, o que é esse autoconhecimento, né? Como a própria palavra já diz, autoconhecimento é o conhecimento que a gente tem acerca de nós mesmos. Mas, Bruna, eu sou eu mesmo, isso já me bastaria. Não é verdade? Bom, seria se a gente fosse verdadeiramente 100% quem nós somos. O que acontece é que em determinado momento da vida a gente vai deixando de ser. Então, só para fazer uma analogia, quando o bebezinho, com alguns dias ou meses de vida, ele chora e depois de um tempo ele vai chorar de novo, você acha que ele fica pensando, acho que eu vou esperar mais meia hora para chorar, porque eu já chorei faz uns 15, 20 minutos, se eu chorar de novo a minha mãe não vai gostar de mim. Ou se eu chorar novamente, meu pai, coitado, vai trabalhar amanhã cedo e não vai dormir direito. Não, o bebê não pensa isso, e não por maldade nem nada disso, porque ele realmente não tem consciência ainda para isso, mas principalmente porque o bebê, ele é 100% ele. Ele tá fazendo aquilo que ele tem vontade. Então, se ele tem vontade de chorar, ele chora. Se ele tá com fome, ele precisa avisar a mãe de alguma maneira, enfim. Só que ao longo da nossa vida, a gente vai tirando um pouco isso. Então, quando o bebê começa a crescer, ele vai para a escolinha, por exemplo, ele começa a perceber que determinados comportamentos fazem com que ele ganhe estrelinha, elogios e tudo mais, e determinados comportamentos não trazem esse tipo de recompensa. E aí, ao longo da vida, a gente acaba se adaptando um pouco àquilo que o mundo ao nosso redor, que a nossa realidade, fica, de certa forma, impondo. Então, olhar para dentro de nós mesmos é importante, porque a gente vai retomar essa nossa verdadeira essência, né? Quem nós somos de verdade. Porque quantas vezes a gente não tá com vontade de fazer determinada coisa, mas a gente acaba fazendo para não magoar o outro ou para satisfazer o outro. Eu não tô falando que a gente só tem que fazer o que a gente tem vontade, porque muitas vezes numa relação, seja interpessoal entre amigos, seja entre casais, enfim, a gente precisa sim abrir mão de algumas coisas em prol do outro. Mas isso precisa ser consciente. Eu estou fazendo isso contra a minha vontade, mas porque é importante para mim agradar essa pessoa. Do contrário, isso vai estar sendo um massacre para você, né? Fazer algo que não é seu, que não é natural só por conta do outro. Não, é uma escolha que você decide ou não querer fazer. Bom, e aí voltando, né? Então, tudo bem. Se o autoconhecimento é o conhecimento que eu tenho acerca de mim mesmo, o que eu preciso saber? Bom, vamos começar com algumas coisas simples, né? Então, quais são as minhas qualidades e quais são os meus defeitos? Né? No coaching a gente fala quais são as nossas forças e quais são as nossas fraquezas. Então, se eu começo a identificar as minhas forças, eu consigo ir encontrando no meu dia a dia algumas oportunidades de potencializar essas forças. Ao mesmo tempo que se eu sei quais são os comportamentos que eu não sou tão boa, eu vou encontrando algumas maneiras de minimizar as ameaças que esse comportamento pode trazer. Quanto mais eu me conheço, quanto mais eu sei quais são as minhas forças e as minhas fraquezas, eu vou conseguindo tomar ações mais conscientes. Isso vai ajudando não só nas relações, tá? Mas a gente precisa também conhecer aquilo que é interno. Então, além dos comportamentos, que são coisas externas, eu preciso saber também quais são os meus motivadores. O que me deixa mais empolgado? O que me motiva? Olha, eu sou muito motivado por conhecer coisas novas, estudar, ou eu sou muito motivado por viajar, ou eu gosto muito de otimizar as coisas, eu não gosto de perder tempo, então quanto melhor eu arrumar o meu local de trabalho ou os processos que eu vou ter que seguir essa semana, isso me motiva. Ou então eu sou motivada em ajudar o outro, eu gosto de me doar pelo outro, de ensinar alguma coisa. Ou eu sou motivado
por crescer profissionalmente, eu gosto de aprender, mas eu também gosto de ir alcançando, de ir vencendo desafios. Eu sou motivada por desafios. Fala que uma coisa é impossível, que eu quero ir lá e passar por cima de tudo para conseguir aquilo. Enfim, cada um vai ter algo que motiva. Além dos motivadores, outra coisa importante para a gente começar a se conhecer é olhar para a inteligência emocional. Cada um desses temas que eu tô trazendo, dá pra gente fazer um vídeo específico sobre cada um deles, tá? Eu tô passando bem superficialmente. Mas a inteligência emocional, ela pode ser intrapessoal, ou seja, eu comigo mesmo. Então, eu tenho consciência das minhas emoções, eu sei o que eu estou sentindo. Tudo bem, identifiquei que o que eu tô sentindo agora é raiva, por exemplo. Eu tenho autocontrole? Eu sei controlar a minha raiva? Eu sei direcionar de forma positiva? Depois, a inteligência emocional interpessoal, minha com o outro. Eu consigo reconhecer que emoção que o outro está sentindo, ou então pelo menos tento ter empatia com o que ele está sentindo, me coloco no lugar dele, tenho habilidade social de lidar com alguma situação que o outro me traz. Enfim, além da inteligência emocional, eu posso conhecer quais são as minhas competências. O que eu tenho de bom que eu no começo não era tão bom, mas depois, poxa, isso é uma competência super legal. Por exemplo, quem tá começando a dirigir. Enfim, são muitos estímulos, a gente precisa lembrar do cinto de tal. E hoje? Hoje eu dirijo, hoje eu faço 1 milhão de coisas ao mesmo tempo, penso. Tudo bem que não é legal, mas às vezes eu faço minha maquiagem dirigindo. Cada semáforo que para, eu vou e faço uma parte dela. Por quê? Porque aquilo já virou automático, eu desenvolvi aquela competência. Então, não era algo natural meu, não era uma facilidade que nasceu comigo, mas que por treinar, eu consegui desenvolver. Então, é exatamente isso. Se você tem uma competência, algo que não é inato seu, treine isso todos os dias. Porque quanto mais você treinar, mais facilidade você vai ter em fazer aquilo. Existe até uma teoria, né, de que os grandes talentos da humanidade treinaram no mínimo 10.000 horas ao longo da vida para chegarem aonde eles chegaram. E aí, inúmeros exemplos, como o Bill Gates, os Beatles, enfim, todos eles, antes de virarem os gênios que eram, eles tiveram no mínimo 10.000 horas ao longo da vida de treino mesmo, de fazer repetidas vezes as mesmas coisas. Além das competências que eu posso ter desenvolvido, tem também o meu modelo mental. Como é que eu enxergo o mundo? Eu posso contar uma história aqui, ou até mesmo tudo isso que eu tô explicando, e cada um vai perceber de uma maneira. As experiências que eu vivi durante a minha vida, as expectativas que eu crio com relação ao meu futuro, tudo isso são filtros mentais que determinam o meu mindset, né? Que é, na verdade, uma palavra que tá aí na moda, que significa modelo mental, a maneira com que eu enxergo o mundo. Quais são as minhas crenças, né? Essas crenças, elas podem ser limitantes, limitar a gente de alguma maneira, ou fortalecedoras. Poxa, quando eu era pequena, eu tive o desafio de subir até o último degrau lá daquele brinquedinho que era cheio de ferro, e eu consegui, eu venci, poxa, eu consigo vencer qualquer coisa. Então, as nossas crenças, elas vão determinando também o quanto a gente se conhece. E, enfim, existem inúmeras outras coisas pra gente saber acerca de nós mesmos, né? Sabotadores. Mas eu tenho dúvida pra saber do que eu verdadeiramente gosto, do que eu não gosto. Se você gosta de ler, para e pensa. Quando eu vou numa livraria, que tipos de livros eu fico olhando? Quando eu vou assistir um filme, que tipo de filme que eu quero assistir? Isso vai trazendo algumas ideias mesmo do que a gente realmente gosta, tá bom? Se você gostou desse conteúdo, então, dá um like aqui no vídeo, compartilha com seus amigos, para que de repente esse conteúdo possa ajudar também outras pessoas e também para me ajudar a saber se vocês estão gostando ou não dos conteúdos que eu tô trazendo aqui para vocês, tá bom? Então, um beijo e até a próxima!